Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou trazer um tema mais leve pro canal, mas ainda com um viés crítico, como sempre, né? Que é a história de Michelle e Barack Obama. Eu li os dois livros, são dois livros extremamente grossos. Os dois eu demorei muito para terminar de ler. O dela tem aqui, deixa eu ver, 543 páginas e o dele tem. E o dele ainda ele vai ter um segundo, ele não terminou, né? Ele tem aqui 1016 páginas, né? Então, assim, foram livros que eu demorei um tempinho para ler, mas eu terminei. O dela, ele foi lançado antes. Ela fez até um tour, tem até na Netflix um documentário do tour que ela fez. Ele é de 2018. Eu acho que o dele saiu em 2020 ou 2020 que ele saiu, né? E enfim, gente, vou começar pelo dela, que foi o que eu li, que eu mais gostei, inclusive. O início ele é muito cansativo. Ela conta a história quando ela era criança, a tia dela que ensinava ela a tocar piano e tal. Então, assim, o início é muito cansativo, realmente só começa a ter graça quando ela conhece o Obama. Que ela conta justamente como eles se conheceram. Ela conta a história do pai dela que tinha esclerose múltipla e como foi, ele era um cara muito trabalhador, como é que foi a vivência dela com o irmão dela dentro de casa. Ela teve uma educação muito familiar, assim, uma família muito bem estruturada, né? A mãe era dona de casa, o pai que ia trabalhar e tudo, mas todos muito bem estruturados, né? E isso ela quis muito passar para frente. Ela quis muito ter família para ter essa mesma vivência, para passar para a próxima geração assim essa vivência, né? E ela se formou em advocacia e ela trabalhava no escritório de advogados quando ela conheceu o Obama, ou seja, ele foi como estagiário e ela já era advogada onde eles se conheceram. E aí ela conta que eles casaram, o pai dela faleceu antes disso. As duas filhas dela foram de in vitro, né? Ela não conseguiu ter de forma natural, então ela conta até um pouco, de uma forma bem tímida, sobre esse processo. E aí ela conta quando o Obama resolveu entrar na política, que ela era contra, não era algo que ela queria, não era algo que ela achava bom para a família dela, mas por ela ser uma mulher negra e ela começou a ir com ele à comunidade, a ajudar as comunidades, ela começou a ter aquela coisa assim, não, nós podemos fazer mais, né? Nós como negros, nós como pessoas estudadas, nós podemos oferecer mais para essa comunidade. E aí ela foi vendo ele crescendo, ele depois se tornou senador. Quando ele se tornou senador, ela não acompanhou ele, então ele viajava muito, ela ficava em casa somente com as crianças, então eles tiveram crise no casamento. Até a hora que ele resolveu se candidatar a presidente, que ela foi contra também, mas ela vendo a necessidade de uma mudança nos Estados Unidos, ela resolveu apoiá-lo. Ela achava que ele não ia ganhar, então assim, ela apoiou, mas com a certeza que ele não ia ganhar, até que ele virou o presidente e ela teve que se mudar para a Casa Branca. Foi um trato que eles fizeram, que ela iria, nesse caso da Casa Branca, ela iria junto. Então ela abriu mão da carreira dela, já durante a candidatura, e depois ela abriu mão totalmente da carreira dela para ser a primeira-dama. Então, assim, o livro dela é muito interessante, ela conta muitos bastidores, ela enaltece muitas pessoas que trabalharam com ela, que ela falou que ela, sozinha, ela não teria conseguido, porque ela não vem da política, ela deu apoio a ele, mas ela não era uma política, ela não estava ali entendendo tudo que se passava. Ela fala no final, inclusive, que ela não quer, né, se candidatar, né? Mas tudo bem, o Moro também falou que não ia se candidatar e agora se candidatou, né? Tá quase se candidatando, né? Então, assim, ela falou que não quer porque ela fala que é um meio muito sujo. São pessoas muito hipócritas, são pessoas muito covardes, são muito criminosos, inclusive. Então, ela não se vê nesse meio. Ela se vê ajudando as comunidades, ajudando os estudantes, ajudando as minorias, mas não dentro da política, de uma outra forma. Então, eles têm até já institutos e tal. Então, assim, o livro dela eu recomendo muito. É uma mulher muito forte, é uma mulher de destaque. É uma mulher... Tem uma piada que conta, né? Não sei se é verdade, né? Que ela e o Obama estavam num bar e aí ela encontrou um ex-namorado dela. Aí ela virou e falou assim, esse aqui é meu ex-namorado. Falou pro Obama. Ele falou, tá vendo? Se você tivesse casada com ele, você estaria aqui limpando. Aí ela falou, não,
se eu estivesse casada com ele, ele seria o presidente. Então, assim, é uma mulher muito forte, é uma leitura, depois dos primeiros capítulos, fluídica, tem fotos. Então, assim, é um livro que eu amei e indico. E aí vamos ao livro do Barack Obama. Esse eu já não gostei, sabe? Ele escreveu de uma forma muito pesada, muito detalhista, com o nome de muita gente. Ele foi muito detalhista porque ele sempre teve o costume de fazer diários. Então, assim, todo dia ele já escrevia um pouquinho sobre a vida dele e tal. Então, fazer o livro para ele foi fácil porque ele já tinha tudo mais ou menos escrito. E aí ele é interessante de um lado que você vê uma história muito atípica, né? De uma pessoa que é um fruto de quase duas comunidades, né? Duas raças, por assim dizer. A mãe dele é americana, branca, os avós brancos também. E o pai dele era africano. Então, assim, os pais, se eu não estiver errado, eles se conheceram quando o pai dele foi fazer um curso nos Estados Unidos. Aí a mãe engravidou e tudo, mas no final ele voltou pro Quênia, eu acho que ele é do Quênia, e deixou a mãe dele lá e acabou o relacionamento e tal, e ele foi criado por uma família branca, e acho que a maior força que ele tem é da mãe, da avó, que impulsionaram ele a crescer, a aprender sobre os Estados Unidos, aprender sobre política, aprender sobre direitos. A mãe dele era muito engajada, a mãe dele acabou indo, acho que foi pra Indonésia, e aí ela teve uma filha, e depois também se separou, e enfim, a mãe dele era uma mulher bastante independente, criou os dois praticamente sozinha, e aí teve a ajuda só dos avós. Então, assim, a irmã dele também é uma mistura de raças, a gente gosta de falar de raça, mas tudo bem. Mas e ele falando muito da força que a mãe dele deu pra ele, da força que a avó deu pra ele. Ele fala muito dessa avó dele, a Tot, acho que é o nome que se fala corretamente. Então isso é muito interessante, porque você vê, ele fala muito da força da mulher por trás dele, como foram as mulheres que impulsionaram ele. Ele fala com muito amor e carinho da esposa dele, da Michelle Obama, que a força que ela deu pra ele, principalmente dela continuar o relacionamento, apesar de tudo, a força também da família, porque ele não teve... Ele teve uma família forte atrás dele, mas não estruturada. E ele viu na Michelle a estrutura da família e ela quis ter filhos e tal. Então, assim, ele viu a importância da família. Então, ele fala muito sobre ela no livro. É muito bom essa parte, mas os detalhes demais são muito cansativos. E não é o primeiro, é só o primeiro. Acho que ele contou aqui até a primeira candidatura dele. Como é que foi, tudo, depois veio a segunda, aí ainda vai ter o outro livro com a segunda candidatura, que eu com certeza não vou ler. Que esse daqui pra ler, meu Deus, foi horrível, eu li, demorei meses. Eu não costumo demorar tanto tempo pra ler um livro, mas demorei meses com esse daqui. Aí vem a crítica, né, gente? Assim, ele tenta ser muito honesto, e ele fala as pessoas que ajudaram ele, mas ele fala também praticamente dos pactos que ele teve que fazer pra conseguir estar na posição que ele esteve. Gente, ninguém chega a uma posição tão alta, acho que é a posição mais importante do mundo, quase, sendo bonzinho, sendo contra tudo. Tá. Você só chega num local desse daqui que ele chegou, num patamar que ele conseguiu, fazendo pactos. Nem todos esses pactos são pactos, são bons pactos, né? Então, assim, diz a lenda, diz que tem fotos, assim, eu já cheguei a ver alguns arquivos que tem fotos, não tenho certeza, que ele é maçom, né? E ele fala dentro do Senado que ele encontrava pessoas para darem apoio para ele, muitos empresários para darem apoio à candidatura dele. E o empresário, ele só vai dar o apoio a uma candidatura se ele receber algo em troca, né? Pra que ele vai... não, só para mudar o mundo. É uma utopia, né? Então, assim, apesar dessa carinha bonitinha dele, de tudo que ele representa, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, sabe? Todas as pessoas negras se sentiram muito representadas quando ele chegou na Casa Branca, porque é a posição mais poderosa do mundo e lá tinha um teto. Então, todos se sentiram representados. Isso é muito bom, isso foi um sinal bom, mas...
tem que pensar o que está por trás da candidatura dele, né? O que ele conseguiu de verdade com isso, o que ele modificou. O bom da época dele foi uma época praticamente de pausa com relação a guerras, né? Ele tentou ser bastante pacífico. Apesar de eu acreditar dos pactos que ele deve ter feito, ele tentou ainda segurar a famosa agenda que muita gente fala, porque essa agenda só acelerou praticamente depois que ele saiu, então ele conseguiu dar uma segurada, mas tem que se pensar, gente, porque tem muita gente assim, ó, eu não sou fã do Bolsonaro, ele tem uma retórica péssima, ele fala de um jeito assim que não me representa. Eu fui da época que eu fui do pessoal que colocou ele não no Instagram. E hoje eu já penso diferente. Acho que assim, de todos os que estão aí com a cara, mudando a cara, ele é aqui que tá mais segurando a agenda, né? No Brasil principalmente. Acho que ele tá segurando bastante. Acho que se não fosse ele no poder, se fosse o 9 dedos, o negócio ia estar mais complicado. Mas muita gente reclama, sente traída em algum momento por ele. Gente, você tá nessa posição, ali segurando a tampa da panela de pressão, você tem que fazer acordos, né? E muitos desses acordos são obscuros. E é isso, gente. Eu queria deixar só essa crítica, essa mensagem para vocês pensarem. Quem tiver interesse, eu recomendo muito mais o livro dela que o livro dele, tá? Mas quem conseguir, tiver paciência, tempo para ler os dois, né? A pessoa que tá por aqui no lockdown, em casa. Então, assim, é um ótimo período. Aqui tá os tempos cinza, horroroso. É um ótimo período para poder ler esses livros. Mas leia sempre com pensamento crítico. Sempre tendo ali assim, o que significa, o que isso pode significar, lê as entrelinhas, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de joinha amigo, comentário. Se quiser, por favor, compartilhe meu vídeo. E a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!